Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é 28 de junho de 2023, é dia de texto do Vital, que ele publica na página dele no Facebook. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês agora. O título é Os Parasitas. Amados, da minha janela, eu vejo uma nogueira no terreno do vizinho. Árvore frondosa, galhos imensos, é a mais alta do quarteirão. Sempre produziu uma boa quantidade de nozes, cuja colheita se dá agora em maio e junho. Tenho notado que as folhas estão amareladas, pois estamos no início do inverno e isso é normal. Todos os anos ela derruba suas folhas e parece ter secado. Típico das árvores que hibernam nesta temporada do frio. Porém, quando a primavera chega, tais árvores se renovam e se tornam mais viçosas e rejuvenescidas, enchendo-se de folhas frescas, flores e frutos. O que me chamou a atenção neste ano é que as folhas amarelas estão caindo como sempre, mas há uma camada verde por debaixo delas. A curiosidade me fez aproximar-se dela para ver o que há. Notei que uma outra planta parasitária tomou conta da nogueira. Lembrei do meu tempo de colégio, que tínhamos uma matéria escolar chamada silvicultura, que nos ensinava sobre plantas. Entendi que essa nogueira está condenada à morte por sufocamento e desnutrição, pois o parasita vai sugar todas as suas energias. Para quem não conhece, uma planta parasita não possui raízes na terra. Ela nasce e cresce, grudada em outra árvore hospedeira. Fica tão grudada na casca que não é fácil de tirar. Por experiência própria, já fiz essa tentativa antes, e por mais que se tire as ramificações parasitárias, sempre fica algum pequeno pedaço e ela torna a brotar. Olhando através de uma ótica mais alargada, vemos como a natureza mostra aquilo que muitas vezes os humanos não querem ou não se interessam em ver. Como já disse muitas vezes, tive a sorte de nascer na roça, longe da cidade, e a natureza lá era a grande confidente e também a mestra nos ensinamentos. Aprendi desde a infância que ela nos ensina e nos mostra tudo aquilo que precisamos compreender. Mesmo agora, muitas vezes, algumas mensagens recebidas do alto nos diz para observar os sinais. Onde estão os sinais? Ora, nas mídias é que não estão, nem mesmo nas outras pessoas. Os sinais estão sempre na natureza. Ou vocês acham mesmo que o Criador não possui a perfeição do todo? Sua obra não é chamada de divina por acaso? A Terra é uma grande escola da vida e os professores estão em toda parte, principalmente na natureza. Certa vez, recebi uma mensagem que dizia, abre aspas, o hominal possui a atração dos minerais, o sonho dos vegetais e o instinto dos animais, fecha aspas. Por isso, quando alguém tem uma dúvida, observe a natureza. Ela tem todas as respostas. A mensagem ainda dizia, Deus não criou a natureza da terra apenas para enfeitar a paisagem. Ela está a serviço do homem e o homem deve estar alinhado com ela. Quantas pessoas hoje vivem como verdadeiros parasitas de outras? Por mais que sejam erradicadas através de mudanças naturais, parece que seu número só aumenta. Assim como a nogueira do vizinho durante o inverno, período em que ela precisa repousar, está sendo sugada de todas as suas energias pela planta hospedeira, muitas pessoas estão sendo exauridas de todas as suas forças e capacidades, por um número cada vez maior de parasitas humanos que nada produzem, mas se aproveitam dos outros para viver confortavelmente. É interessante como este fato nos mostra a realidade. A planta parasita não se dá nem ao trabalho de criar suas próprias raízes, condição que poderia mantê-la viva e se sustentar por si só. Prefere grudar-se na casca de outra árvore, sugando o tempo todo suas energias. Enquanto a outra ainda possui forças,
Ela sustenta a si mesma e também aquela que lhe suga. Mas durante o inverno, enquanto ela dorme para se restabelecer, a outra não dorme. Continua a sugar-lhe as forças o tempo todo. O futuro da Nogueira eu já sei, pois já vi esse filme antes. A cada ano que passa, na primavera, sem muitas forças para repor toda aquela galhada exuberante de antes, a Nogueira precisa abrir mão de alguns galhos, pois a parasita não diminui a sua fome voraz. Pelo contrário, a cada ano ela está mais grande e precisa cada vez mais da seiva da Nogueira. E em 3 ou 4 anos, a Nogueira não terá mais nenhuma vitalidade para se sustentar. Acaba desta forma morrendo e levando junto seu hospedeiro, pois o destino daquele que destrói é sempre o mesmo daquele que foi destruído. Preste atenção aos sinais. Este é o chamado que mais se ouve ultimamente. Estamos no final do grande ciclo planetário e as lições precisam ser aprendidas, pois não haverá mais outra encarnação com essas possibilidades. Não ao menos aqui neste planeta. A natureza está dando uma lição de moral para muita gente. O que mais se vê ainda por aí é um número cada vez maior de pessoas que agem da mesma maneira que o parasita da Nogueira. Se aproveita das energias dos outros, do trabalho dos outros, dos recursos dos outros, das situações existentes ou criadas de propósito para tal fim. A esperteza, como muitos gostam de dizer, mal sabem que terão o mesmo fim daquela hospedeira que sugou tanto ao ponto de matar a Nogueira e, por fim, sem saber como é buscar o seu próprio sustento, acabou por ter o mesmo fim daquela que a sustentava. O que nos consola atualmente é que este ciclo está terminando. Na nova terra não haverá mais parasitas que se alimentam às custas dos outros, nem na natureza, nem entre os humanos. A competição é uma característica da terceira dimensão. Na nova terra tudo será cooperação. Aquele que não deseja contribuir com a sua parte não adentrará o portal da quinta dimensão, pois ainda não aprendeu as lições básicas do uno, ou seja, de que somos de fato todos um com o todo. De que somos de fato todos um com o todo. Parasita possui frequência da velha terra, justamente aquilo que vai deixar de existir por aqui. A natureza também vai passar pelo portal. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Não, né? Namastê. Eita lasqueira! Veja bem, como tem parasita por aí, realmente. Nós realmente vivemos um tempo onde as coisas de fato estão muito claras, né? Inclusive essa percepção, né, de quem é parasita. Eu acredito que os testes que nós estamos atravessando hoje e que tem por objetivo trabalhar a nossa expansão de consciência, obviamente, né, para a nossa própria elevação, por consequência, nos dá essa possibilidade de alargar a nossa visão, inclusive para estar atento a esse tipo de situação. Interessante que ontem eu fiz o texto da Claudinha, né? Sinais, e hoje o Vital fala de sinais. Inevitavelmente, o parasita pertence à turma do joio e inevitavelmente será retirada. Aqueles que estão, vamos dizer assim, experienciando, né, um convívio com parasitas, precisa se posicionar, eu diria. Antes de tudo, perceber e se posicionar. Ninguém está aqui
para ser sugado por quem quer que seja. Por isso que é importante a gente entender o limite entre ser bom e ser trouxa. Porque para tudo existe limite. E geralmente, o que eu vejo muito acontecer é pessoas que geralmente são muito boazinhas, e o Gasparetto falava com muita sabedoria, né? Essa coisa do bonzinho, né? Que o bonzinho, ele, no final das contas, é uma pessoa medíocre. Porque ele está o tempo todo se diminuindo para ser bom para os outros. Nem que para isso ele tenha que se diminuir, se denegrir, se machucar, se violentar. Até para ser bom existe limite. Porque, como eu já cansei de dizer, tem gente que é muito folgada. E há que se riscar o chão. Ser bom é da alma. Mas, quando a gente percebe que o nosso ser bom é insuficiente para o outro, a gente começa também a perceber se nós somos, digamos assim, queridos ou somos apenas tolerados por interesse. E isso hoje em dia é fácil perceber. Apenas discorde e você vai ter uma prova. É um dos caminhos. Esse é um tempo em que as nossas energias, elas já são sugadas naturalmente por tudo que está acontecendo, até porque a gente acaba absorvendo, né, a energia do coletivo, todo esse bombardeio energético que está aí, então de alguma forma a gente já se desgasta muito. Quem trabalha diretamente lidando com energia se desgasta muito. E se a gente não fizer este movimento, né, de observar se no nosso entorno existe alguém ou existem pessoas que estão nos sugando, dali para adoecer é um estalar de dedos. E não dá mais tempo da gente agir dessa forma. Quem quer, vai atrás. Já disse Jesus, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Porque quando você ensina a pescar, você colabora para que aquela pessoa, né, desenvolva essa habilidade e dê conta da sua própria sobrevivência. Usar essa palavrinha horrorosa, sobrevivência. Ela não é dependente de você. A pior coisa é ser dependente de alguém, gente. Seja lá do que for. Autonomia é algo que a gente precisa trabalhar em todos os níveis. Existem, obviamente, pessoas que fazem questão de manter as outras debaixo do seu pé, dependentes delas, não é? É esse tipo de pessoa que ainda está na competição. Não estou dizendo que são todos, mas ainda tem essa coisa da competição. Do estar acima, do sentir-se melhor. Sentir-se melhor do que os outros, eu quero dizer superior aos outros, é isso. Sentir-se superior aos outros. A natureza realmente nos dá muitas lições, muitos sinais. Feliz daquele que está em conexão com a natureza, que observa a natureza, que aprende a entender a natureza. Feliz daquele que recorre à natureza, que é não só uma grande professora, não é? Eu vou usar aqui um termo que eu não gosto muito, mas na falta de outro eu uso este. Um grande laboratório, né? O que a natureza nos concede de ferramentas de cura, curédio, como disse a Dinara, né?
Não é brincadeira. E com certeza a gente vive um tempo em que, muito em breve, aquela medicina lá do passado vai retomar o seu lugar de direito. Existe um grupo de pessoas que, por mais que se tente, por mais que se fale, por mais que se queira, não adianta. Não vai. Tem gente que acha que o mundo e que as outras pessoas estão aqui única e exclusivamente para servi-las. Que elas não precisam fazer movimento nenhum, que tudo tem que cair no colinho dela, mastigadinho, para ela só ter o trabalho de engolir. E olhe lá. São pessoas fracas. Pessoas que desconhecem, inclusive, a sua própria capacidade. E essas pessoas, quando, vamos dizer, aquele a quem ela suga sucumbe, elas vão sucumbir junto. Esse exemplo aqui do Vital, do parasita e do hospedeiro, é muito claro. Suga mesmo. Só que na hora que aquela pessoa que você está sugando descambar, tu vai descambar junto com ela. E aí? Eu não sei como é que tem gente que consegue viver na aba que o povo fala, sei lá, na aba do outro, sei lá, na sombra do outro. Todo mundo possui um talento, todos nós possuímos habilidades, capacidades, condições de construirmos, de evoluirmos, de crescermos, de produzirmos. Para que viver à sombra dos outros? Para quê? Por quê? O que leva uma pessoa a agir dessa forma? Não sei se tem gente que faz isso de forma inconsciente, pode até ser que exista. A gente vive um tempo, inclusive, onde nós estamos sendo chamados a um trabalho muito intenso. Trabalho em nós, trabalho pelos outros, trabalho pelo planeta. Como é que tem gente que aguenta ficar de braços cruzados esperando, que tudo aconteça? Muitas vezes explorando outras pessoas. A grande questão é que essa é a última encarnação em terceira dimensão e é aquilo. Não dá mais tempo de ficar postergando para a próxima encarnação. A gente precisa tomar a atitude de agir, seja para deixar de ser parasita, seja para deixar de ser hospedeiro. É tão bacana quando a gente se encontra num grupo onde existe troca, onde as pessoas trocam informação, onde as pessoas trocam experiências, compartilham daquilo que sabem, porque ali uma ajuda a outra. Isso é fantástico. E a ajuda também, obviamente, pode vir de outras formas, até no aspecto físico. Estou falando de ajuda de uma forma geral. É tão bacana quando existe isso. Mas nem todo mundo se dispõe a isso. Nem todo mundo se dispõe a ajudar e nem todo mundo se dispõe a ser ajudado. Existem os dois lados da moeda. Eu acredito que com todos os sinais que nós recebemos, todas as mensagens, todas as poucas mensagens sérias que tem chegado aí, porque virou uma casa
Não sei nem que termo usar, virou uma bagunça generalizada esse negócio de mensagem, cada absurdo que a gente ouve por aí e cada pregação ao terrorismo, né? Inclusive dentro desse meio aqui, que eu vou te falar uma coisa, que não é brinquedo não. Então, que a gente possa estar atento aos sinais e possa estar receptivo a mensagens sérias que nos levem a cada vez mais esse trabalho de introspecção, né? Essa coisa da introspecção, do olhar para dentro, e que nos permita cada vez mais acessar o nosso poder pessoal, o nosso eu superior, a nossa divindade, a nossa conexão com as nossas versões mais elevadas de alma, para que a gente tenha condições de lidar com mais clareza com tudo que nos rodeia, a perceber quem é quem, o que é o que, como eu lido, como eu faço, o que eu devo limpar, o que eu posso agregar, como eu posso colaborar, como podem colaborar comigo. Existe algum parasita? Será que eu sou o parasita? Será que eu estou sugando alguém? A gente precisa olhar os dois lados da moeda. Não adianta também a gente, né, se colocar num patamar e não fazer a análise também, para ver se nós não estamos sugando a energia de alguém. E sem drama, sem vitimismo, não. Com um olhar, com uma visão lúcida, sem julgamento, sem condenação. Já basta o que nos ensinaram, o que nos encheram a mente com essa coisa de culpa e de condenação. Nós somos os nossos maiores algozes, mas podemos ser os nossos maiores aliados. Que a gente tenha esse entendimento de se olhar como aliados. Chega, né, gente, de alimentar a loucura do mundo, a loucura do externo. Essa coisa do se voltar para dentro, que volta aí à tona, né, de forma tão... Eu vejo de uma forma tão intensa, é porque é necessário. Vocês podem prestar atenção no movimento que está acontecendo aí. É um bombardeio de informações que parece que a única solução que a gente tem, a única alternativa que nós temos é realmente voltar-se para dentro. Esquece o que está acontecendo lá fora. Não dê tanta importância ao que está acontecendo lá fora. Em que sentido? Em não ficar colocando foco naquilo que você não quer. É interessante porque eu vejo pessoas tão entendidas de tantas questões e com tantas informações nesse sentido, e que às vezes se veem passando por certas situações complicadas na sua vida, e depois ficam perguntando: eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. O que você anda consumindo? Em todos os níveis. O que você anda consumindo? Gente, a vigilância que a gente precisa ter, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque a coisa ela é muito ardilosa. Às vezes a gente nem percebe que a gente está inserido num contexto de determinada situação, dali a pouco você está só vibrando naquilo que não vale a pena. Você está dando atenção àquilo que você definitivamente não deve dar atenção. E aí, como é que faz? Você vai saber. Com certeza você vai saber. Pergunte para o seu coração. Eu acredito que mensagens já chegaram de tudo que é lugar. As últimas mensagens que chegam falam muito dessa coisa do serenar, do meditar, do silenciar, do internalizar-se. Isso eu entendo, inclusive, como um preparo para tudo que virá. E nesse preparo, nesse internalizar-se, a gente tem condições sim de desenvolver e acessar uma visão mais clara, inclusive, para cortar o laço com quem só sabe sugar. Você consegue perceber uma pessoa
que precisa de ajuda e quando você ajuda, ela aproveita a ajuda. E você consegue perceber uma pessoa que quer sua ajuda, você ajuda e ela não move um passo. Por isso que eu falo, tá muito fácil de perceber hoje. Você não precisa ficar perdendo tempo tentando ajudar quem só quer te sugar. Não seja besta. Abra o olho. E não se sinta culpado. Ai, puxa vida, fulano, será? Não é mais momento para isso. Chega, né? Quem quer ser ajudado faz o seu próprio movimento. A ajuda que chega para ele com certeza é resultado do movimento que ele faz de compromisso com ele mesmo. É nítido quando uma pessoa está fazendo por ela. Por isso que eu falo que são muitas as armadilhas que a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes a gente pode cair de fato nessa coisa de se sentir culpado por ter começado a ajudar e não ter ajudado mais uma pessoa. Observe o que ela fez da ajuda que você deu. Serviu para alguma coisa? Aliás, o primeiro passo, né? Espere a pessoa pedir. Ajude quem pede para ser ajudado. Eu acho que isso já é metade do caminho. E mesmo quem pede, observe o que ele tem feito da ajuda que você dá. Ajuda em todos os níveis. Certo? Não alimente parasitas. Aliás, não permita que ele se instale, né? Nem alimente, porque a partir do momento que ele se instalou já era, né? Não permita que ele se instale. Esteja atento. Somos dotados de inteligência. É preciso usar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa lógica, a nossa capacidade de observação. Muitas vezes eu percebo pessoas que estão muito ligadas só na coisa do espiritual. Há que se encontrar o equilíbrio, gente. É aquilo que eu falo. A mente precisa estar a serviço da alma. A mente precisa estar a serviço da alma. Não quer dizer que você não vai usar a tua capacidade mental. Como é que você vai raciocinar? Como é que você vai realizar as suas análises? Como é que você vai chegar às conclusões que você precisa chegar? Tem um termo que diz, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque é o caminho do meio que a gente precisa seguir. Então, é usar esta observação, essa racionalidade, para que a gente tenha condições, inclusive, de ter maior equilíbrio também na parte espiritual. Eles não estão separados. Eles caminham de mãos dadas. Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Por quê? Porque todos eles desempenham uma função e todos eles são importantes. Não tem um mais importante do que o outro. Aliás, eles precisam estar em equilíbrio. E isso é algo que depende 100% de cada um de nós. Tá bom, minha gente? Fica esse texto do Vital. Eu tenho 3 recadinhos aqui para vocês. O primeiro é que hoje, às 20 horas, eu estarei no canal da minha querida Ana Maria Olis. Vocês estão todos convidados. A gente vai bater um papo aí sobre os pilares da ascensão. E vai ser um bate-papo muito, muito, muito bacana. O segundo recadinho que eu tenho é que amanhã, dia 29, às 19h30, o Francisco Diniz vai realizar, né, aquela sessão interdimensional coletiva. Aqui está o telefone do nosso querido Francisco Diniz, 51 é o DDD 997086070. Basta entrar em contato com ele, ele responde todas as mensagens, tá? Inclusive estarei lá com as bênçãos de Deus. É um trabalho fantástico, a energia é maravilhosa. É um trabalho onde você realiza, né, o teu processo de equilíbrio e aí na sequência a gente faz também algo coletivo pelo planeta, envolve as nossas famílias e é muito, muito, muito bacana.
E um outro recado aqui, importante, nossa querida Dinara Skill, a inscrição para a 7ª jornada de cura quântica encerra na sexta-feira. Então, quem não se inscreveu ainda e quiser se inscrever, gente, até sexta-feira, tá? O tratamento vai do dia 8 a 28 de julho. Aqui está o zap da nossa querida Dinara Skill, 54 DDD 999589292, tá bom, criançada? De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição o contato do Francisco, o contato da Dinara e o link da live de hoje da nossa querida Ana Maria Olis. Deixa eu puxar aqui um negócio para vocês, vai? Um minutinho, por favor. Que eu sei que vocês gostam. Eu também gosto. Uma mensagem, tá? Dos arcanjos para vocês. Arcanjo... Deixa eu mostrar primeiro a imagem, depois eu leio para vocês. Olha que coisa linda essa imagem. Arcanjo Raguel, harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora estão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Certo, minha gente? Termino então esse vídeo por aqui. Vital, um grande abraço para você, meu querido. Muita luz, muita paz, muitas bênçãos no seu caminho. Francisco Diniz, um beijo para você, meu bem. Dinara Skill, um beijo. Marcelo Pelicioli, um beijo. Ana Maria Olis, um beijo. E para vocês, crianças, um beijão. Fiquem com Deus. Muita luz, harmonia, proteção e paz no caminho de vocês. Amanhã a Titia volta com mais um conteúdo. Até amanhã.